Oi, pessoal! Tudo bem? Como vocês estão? Estamos aqui de volta na nossa aula de número 10! Nota 10! A nossa aula de número 10 da nossa oficina online, por enquanto, por aqui, mas já juntinhos no teatro. Lembrando que as nossas aulas, elas estão disponíveis aqui no nosso canal, então se por acaso você perdeu alguma aula, é só conferir aqui no nosso canal. Para os nossos alunos inscritos na oficina, lembrando de, no chat, colocar "Oi, estou presente, estou aqui", tá bem? E depois, não vai embora não, fica comigo depois da aula aqui nos comentários. Quero ouvir os comentários de vocês, o que vocês acharam, se tiveram alguma dúvida com relação à atividade pedida, ou até durante a própria aula, tá bem? Vai embora não! Fica aqui comigo mais um pouquinho, pra gente trocar uma ideia, pra gente bater um papo. 10? Nota 10! Antes da gente entrar no conteúdo da nossa aula de hoje, nós vamos assistir agora as atividades pedidas na semana passada. Vamos ver o que vocês aprontaram? Então vem comigo no momento Vive Comenta, vai! Pessoal, muito interessante as adaptações que vocês fizeram. Vocês criaram, vocês lançaram um olhar de vocês para aquela história. Vocês se inspiraram na história do Homem da Cabeça de Papelão e criaram a história de vocês. Fizeram essas adaptações trazendo coisas de vocês, ideias de vocês. Colocaram um pouco de vocês. Na cena que vocês fizeram estava presente a essência do conto. Confiar em você. Aceitar quem você é, confiar em quem você é, a importância de ser você mesmo. Então, alguns criaram personagens que não existiam e novas cenas, como uma sobrinha de Antenor que, com a sua sinceridade, vira para ele e fala: por que você se importa tanto com a opinião dos outros? Tivemos adaptações que transformaram o Antenor em outros personagens, mas que passavam pelas mesmas situações que o Antenor. Tivemos uma menina que passava por várias situações com outras meninas da escola, até que ela encontra uma amiga e diz: amiga, você não tem que mudar só porque elas querem. Nós tivemos a cena da namorada, Maria Antônia, conversando com uma outra amiga. Essa outra amiga não tinha na história, mas falando que o Antenor é esquisito, que ele é muito bom, que ele é inteligente, e ela toda cheia de futilidades, querendo ser a pessoa mais importante daquela cidade, daquele país. E no final, ela acaba sozinha. E o Antenor vira uma grande figuraça daquela cidade e ela fica arrasada. Então esse papo dela com a amiga foi muito interessante pra gente ver mais quem era essa Maria Antônia. Nós tivemos também um vizinho falando mal do Antenor e como isso reverberou no Antenor. Tivemos cenas de personagens que existiam e foram desenvolvidos, como a mãe do Antenor, preocupada como é que o filho dela ia sobreviver nesse mundo sendo tão inteligente e tão bom, tão diferente de todas as pessoas daquele país. Alguns desenvolveram cenas que estavam na história, criaram falas, diálogos, como cenas do vendedor
com o Antenor, ou vendedora, ou outro personagem que não era o Antenor, mas que passava pelas mesmas situações do Antenor. Cenas da Maria Antônia com o Antenor. Então desenvolveram essa situação do vendedor ou vendedora com o Antenor, da Maria Antônia com o Antenor. E trouxeram coisas novas também. Além de desenvolver o que já estava na história, trouxeram novas situações. Sempre trazendo a essência do conto, que nada melhor do que ser você mesmo, de estar com a sua própria cabeça. Foi muito legal ver vocês usando o que vocês tinham em casa, inclusive para substituir a cabeça de papelão. Alguns tinham papelão, outros não tinham. Tinham outras máscaras. Usaram máscaras de personagens. Tinha até máscara de sair na rua. Nesse momento que a gente precisa, né? Foi muito interessante perceber vocês escolhendo também o cenário. Quer dizer, onde que estava passando aquela ação. Então vocês escolheram o melhor lugar da casa para ambientar a cena que vocês escolheram. Muito bom ver a família de vocês participando das cenas. Tivemos mães, tivemos irmãos. É muito gostoso perceber que todo mundo está envolvido nesse momento. Tivemos pessoas fazendo 1, 2, 3, 4 personagens, botando bastante criatividade para fora. Precisa fazer? Não precisa, mas é com você. É como você achar que a sua ideia fica mais clara. Então, não tem limite mesmo. Põe a sua ideia para fora e desenvolve ela como você acha que vai ficar melhor. Gente, muito bom. Saíram ideias maravilhosas da cabeça de vocês. Confiem. Foram ideias diferentes, de cabeças diferentes, e por isso foi um exercício tão bacana, foi maravilhoso. Parabéns, pessoal! Yes! Parabéns, pessoal! Arrasaram! Muito legal, né, gente? Vocês perceberam que eu não cantei pra vocês hoje no início. Eu deixei pra cantar pra vocês agora, porque a minha música é uma dica sobre o que nós vamos trabalhar no dia de hoje. Preparados? Eu sou o amargo da língua, a mãe, o pai e o avô, o filho que ainda não veio, o início, o fim e o meio. E aí? Alguém pescou sobre o que a gente vai trabalhar hoje? Vocês conhecem essa música? Conhecem esse cantor? Hã? Quem disse Raul Seixas acertou. Hoje nós vamos falar sobre início, meio e fim, que a gente já vem conversando nas nossas últimas aulas, certo? Início, meio e fim é uma estrutura geral de todas as peças, de todas as cenas. Elas têm que ter um início, uma introdução dos personagens, da situação. Ela tem o meio, onde tem um conflito, um problema a ser resolvido, a questão apresentada. E o fim, como isso se fecha, a conclusão da história. O que o ator precisa ter na cabeça em cena? Ele tem que responder algumas perguntas básicas. Quem é aquele personagem? Onde esse personagem está? O que ele está fazendo ali? Só que hoje nós vamos falar por partes. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos falar do onde. Então, vamos pensar juntos aqui. Se eu tô na minha casa e peço para alguém uma maçã, é uma coisa. Agora, se eu peço uma maçã para alguém numa feira barulhenta, é outra, né? Pode me dar uma maçã? Pode me dar uma maçã! Maçã! Percebe? Dependendo de onde se passa a cena, onde o personagem está, vai interferir no corpo, na voz, no estado do personagem, no olhar. No olhar. Pensa comigo, se o personagem está num lugar aberto, como numa praia, o olhar dele vai estar mais distante, mais amplo. Agora, se ele está dentro de um quarto, o olhar dele vai estar mais focado. Se ele estiver dentro de um lugar fechado. É ou não é? Tem outro fator que também pode interferir na cena, que é o clima, é o tempo. Tá sol, traz uma sensação. Tá frio, traz outra. Tá ventando, se você tá gostando, dependendo também do vento, uma brisa gostosa traz uma sensação. Já uma ventania é outra completamente diferente. Se tá chovendo. Então eu posso estar numa rua
pode ter esse onde, e esse clima vai interferir também nessa cena. Agora eu quero propor aqui um exemplo para vocês de visualização desse lugar. Imaginem que eu tô num deserto. O meu olhar fica mais longe, né? Um calor escaldante, uma claridade que ofusca, né? A nossa vista, o nosso olhar, às vezes entra um pouquinho de areia nos olhos. Eu tô começando a ficar com muita sede, a boca seca. De repente eu avisto um oásis. Visualizaram comigo? Ator tem que visualizar aquele lugar, visualizar as coisas, porque assim o público, a plateia, aquele que vai estar assistindo a gente, visualiza junto com a gente. Embarca junto com a gente na nossa imaginação. Por isso que nas primeiras aulas nós falamos de concentração, de foco, de criatividade, para construir esses mundos, esses lugares imaginários. Agora percebam uma diferença. Na televisão e no cinema, em geral, os cenários já estão prontos, são realistas, né? Você precisa de um lago, você vai filmar num lago. Você precisa de um castelo, você vai filmar num castelo. No teatro, não. É muito diferente. Muitas vezes a peça não tem nem cenário. Tudo é imaginado. Às vezes a gente tem até um cenário no teatro mais realista, mas nunca é tão completo como é na vida real. Numa mesma peça que acontece no palco, tem vários cenários diferentes. Tem ações que se passam em lugares diferentes. Então, é preciso que tenha essa movimentação de entrada e saída de cenário. Uma peça pode começar numa sala de aula, depois o outro cenário é uma rua, depois o outro cenário é um clube. Então, com as mudanças de luz, com o que os atores estão fazendo e falando e imaginando, a gente consegue embarcar nessa ideia, a gente consegue visualizar o que o ator está propondo. Então, o ator tem que visualizar com o máximo de realidade possível para que o público compreenda onde o personagem está e embarque com você na sua história. E você não precisa falar para dizer onde está, não. Pelo contrário, a ação que o personagem está fazendo sugere onde ele está. Por exemplo, onde é que eu posso estar? Por exemplo, sai daí, menino! Sai daí! Deu pra entender? Então agora a gente vai fazer um exercício bem rapidinho. Se você estiver num lugar muito barulhento ou que por acaso você se sinta com vergonha, não precisa fazer agora, mas você depois assiste o vídeo e faz no seu momento, tá bem? Mas o importante é fazer. Vou pedir para vocês pensarem agora num dia muito feliz da vida de vocês. O primeiro que aparecer na sua cabeça. Pensaram? Então vamos lá. Agora você vai fechar os seus olhos e de olhos fechados você vai visualizar esse lugar com todos os detalhes, os sons, a temperatura, quem estava lá. Tem algum cheiro que você lembre? Como é que você estava se sentindo nesse dia? Tenta se aproximar desse sentimento. Muito bem. Podem abrir os olhos. Vocês perceberam que quando a gente lembra de um dia como esse, a gente lembra de todos os detalhes? Dos cheiros, das vozes, dos sons das pessoas, de objetos na casa. Então, o ator, para criar uma cena, ele precisa imaginar esses detalhes, visualizar, e o público visualiza e se envolve na história que ele está contando. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor. A dor que deveras sente. Esse é um trecho do poema de Fernando Pessoa. Onde eu estou, o que eu vim fazer
aqui, o que está acontecendo, o que me motiva, quem eu sou e com quem eu me relaciono. São muitas perguntas, muitas questões que o ator tem que resolver em cena, mas nós vamos desenvolver mais sobre isso nas próximas aulas. Por hoje, a gente fica por aqui nessa ideia do onde. Então, vamos agora para a nossa atividade de hoje. A cena é a seguinte: início, onde vocês estarão numa praça esperando alguém. No meio, vocês esperam e essa pessoa não chega. O que acontece? O final, essa pessoa chega, termina com a chegada dessa pessoa. Mas tá parecendo simples, né? Mas espera que eu preciso falar de algumas coisas importantes. Vocês vão chegar no parque? Que tamanho tem esse parque? Quem tá nesse parque? Como é que é esse parque? Esse parque tem árvores? Esse parque tem brinquedos? Esse parque tem crianças brincando? Tem gente passando, se movimentando, fazendo exercício? Você olha para elas? Qual é a relação que você estabelece com essas pessoas? Tem passarinho? Você gosta de passarinho? Tem mosquito? Tá frio? Tá calor? Tá de dia? Tá de noite? Outra pergunta muito importante: quem é essa pessoa que você tá esperando? Qual é a relação que você tem com ela? Tem muito tempo que você não vê? Você tá com saudade? Sou eu! Que a gente não se vê há muito tempo! Quem é essa pessoa que você tá esperando? Então vocês vão fazer tudo isso num vídeo de 1 minuto e enviar para mim. Lembra de fazer com o celular deitado, se for possível. Se você quiser, você também pode fazer uma foto. Uma foto registrando esse momento. E eu quero ver no seu olhar esse parque, eu quero ver no seu corpo como você tá se sentindo, ok? Lembra que esse vídeo ou essa foto você precisa me entregar até segunda-feira às 21 horas. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Queremos agradecer a Petrolia, nossa patrocinadora oficial, e a produtora Constelar pela realização desse projeto. Lembrem-se que estarei aqui nos comentários, querendo ouvir vocês, tá certo? Então, até a próxima aula. Muita felicidade para fazer esse exercício com muito capricho, com muito carinho, como vocês têm feito sempre. E seguimos. Viver e não terá vergonha de ser feliz.